Segundo as orientações espiritualistas, nós temos 5 tipos de mundos no universo. Nós temos os mundos primitivos, a origem de tudo. Os mundos de expiação e prova, somos nós aqui. O que é expiação? Expiação é pagamento. Nós estamos pagando o que a gente fez, resgatando, e estamos em prova. Que nem numa escola. Você estuda o ano inteiro, depois vem a nota. Passou ou não? Passou ou não. Exatamente. Então são os mundos primitivos, expiação e prova, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. Sendo que nos mundos celestes não existe nem corpo físico mais. Do mundo primitivo para o mundo de expiação e prova, passa-se gradativamente, como se fosse um degradê, você nem percebe. É difícil dizer, tipo assim, olha, o mundo de primitivo acabou aqui, dessa data, desse marco histórico passou a ser expiação e prova. Dos mundos de regeneração para os mundos felizes também vai de boa, dos felizes para os celestes também vai. O problema está aqui, de expiação e prova para regeneração, que é essa fase, na verdade nós estamos exatamente aqui, ó. Na transição de um para o outro, no vale. Por que é complicada essa data? Porque muda tudo. Muda tudo o quê? Tudo é tudo literalmente. Muda a Terra fisicamente. Querem um exemplo disso? Tem uma reportagem, só pesquisar na internet. África está sendo rachada ao meio. Existe uma fenda, não sei se vocês viram essa matéria. Pedaços da Antártida já não tem mais gelo, já está nascendo grama. Não é chuva no deserto do Saara, deu inundação no deserto do Saara. Então a Terra está mudando fisicamente, vibratoriamente, moralmente, e aí não dá para continuar com pessoas que não têm uma vibração mínima necessária para continuar aqui. É a tal coisa, essa escola chegou no final do ano, teve alunos que passou, alunos que foram reprovados. O problema é que esta série não vai ter mais aqui, nessa escola. É em outra unidade. É em outra unidade, exatamente. Muito bom. Então vocês vão ter que ir para outra unidade. Respondendo a sua pergunta, Capela estava exatamente assim, nesse ponto, há 15 mil anos atrás. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje é um episódio muito especial. Estamos recebendo aqui Marco Antônio Guerreiro. Muito obrigado pela sua presença, viu, Marco? Eu que agradeço o convite. Tamo aí, vambora. Vamos que vamos. Hoje o tema é muito especial aqui, os exilados da Capela. Marco Antônio Guerreiro, o que seria se você pudesse nos dar uma aula em relação a esse tema, por favor? Bom, aula não garanto dar. Vamos rascunhar aqui alguma coisa que a gente sabe sobre isso, né? Bom, a gente sempre fala muito, existe no folclore popular, né? Seres de outros planetas que vieram para cá há muito tempo atrás, enfim. E aí, estudando, principalmente, né, primeiro no kardecismo, depois em outras linhas mais espiritualistas, esotéricas, místicas, a gente foi vendo a convergência dessas informações, foi juntando o Lé com o Cré, e foi vendo que existe aí um pessoal que veio para cá um tempo atrás, e juntando com questões até científicas hoje, a gente tem aí um caminho muito sério sobre quem foram e o que vieram fazer os exilados da Capela aqui. Tá? E mais ou menos, para a gente ter uma ideia do que seria isso, existe um médium muito famoso, muito conhecido, Chico Xavier, tá? Que em 1938 escreveu um livro chamado A Caminho da Luz. Escreveu em 38 e foi publicado em 39. E o que dizia esse livro A Caminho da Luz? Basicamente isso. Seres que saíram de um outro planeta, de um outro orbe, e vieram para cá. Agora, por quê, como, onde, porque a gente vai destrinchando esse assunto no meio do caminho. E 10 anos depois, em 49, Edgar Armond escreveu o livro Os Exilados da Capela. Aí ele se baseou no livro do Chico, se baseou na Gênesis da Bíblia, se baseou na Gênesis de Allan Kardec, e alguns estudos, pesquisas orientais.
e também um pouco na intuição e lembranças dele, porque ele era um capelino, né? O Edgar Armond. O Chico também era, tá? Então, em cima desses 2 livros, é a base para quem quer estudar sobre os Exilados da Capela. Caminho da Luz, do Chico, e Os Exilados da Capela, de Edgar Armond. Ok? Certo. Começando a brincadeira por aí. Qual é a importância deles para nós? Rapaz, eu dei uma entrevista no Paranormal, foi em agosto do ano passado, e deu um boom legal, né? Deu um retorno bem bacana, tanto que nem um mês depois eles fizeram um evento chamado Vivência Paranormal, que era um evento fechado, e eles me chamaram, só tinha fera lá, eu não sei nem porque me chamaram. E aí eles falaram: Marco, você não quer dar uma vivência sobre os Exilados da Capela? Eu falei: minha Nossa Senhora, o que é dar uma vivência sobre os Exilados da Capela? O Elon Musk ainda não fez a nave que vai nem para Marte, quanto mais para Capela. Como é que eu vou fazer uma vivência disso? Falei: bom, vamos lá. Bolei umas maluquices, deu certo. E no meio lá dessa vivência que eu estava passando para eles, eu tive um insight. Eu cheguei e falei: pessoal, Capela é o nosso passado. Porque eles vieram para cá, um tempo atrás, né? E deram contribuições muito significativas. Capela também é o nosso presente. Porque o que está acontecendo com a gente aqui aconteceu exatamente com eles lá. No passado. No passado. Quando eles vieram para cá, eles estavam no mesmo estágio evolutivo que nós aqui hoje. Igualzinho. E Capela é o nosso futuro. É onde a gente quer chegar, onde eles estão hoje. Então, respondendo a tua pergunta, qual a importância? Total. Porque entendendo os capelinos, nós vamos entender nós mesmos. O que está acontecendo com a gente, da onde que a gente saiu, como é que nós estamos e para onde a gente vai. E por que teve capelinos que foram exilados de lá? O que aconteceu lá que... Aí, e onde é lá, né? É aí que o bicho pega. Então vamos começar do basicão aí. Vamos lá. Segundo as orientações espíritas, espiritualistas, nós temos 5 tipos de mundos no universo. Ok? Nós temos os mundos primitivos, né? A origem de tudo. Os mundos de expiação e prova, nós outros, placer. Estamos neste momento. Somos nós aqui. A Terra é expiação e prova. A Terra é expiação e prova. E aí um parênteses, né? Para as pessoas entenderem o que é. Tá legal, expiação e prova. O que é expiação? Né? Exato. O que é? Expiação é pagamento. Nós estamos pagando o que a gente fez, resgatando, tá? E estamos em prova. Que nem numa escola. Você estuda o ano inteiro, depois vem, né? No a nota. Vem a nota. Passou ou não? Passou ou não. Exatamente. Então são os mundos primitivos, expiação e prova, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. Sendo que nos mundos celestes não existe nem corpo físico mais. Certo. Tá? É o espírito puro já. Ok? Tá. Do mundo primitivo para o mundo de expiação e prova, passa-se gradativamente, como se fosse um degradê, você nem percebe. É difícil dizer, tipo assim, olha, o mundo de primitivo acabou aqui, dessa data, desse marco histórico, passou a ser expiação e prova. Alguns dizem que foi depois da idade da pedra lascada para a idade da pedra polida, outros dizem que foi a partir da era dos metais, enfim, né? Mais ou menos por aí, vai. Vamos só para ter uma referência. Mas não dá para dizer. Dos mundos de regeneração para os mundos felizes também vai de boa, dos felizes para os celestes também vai. O problema está aqui. De expiação e prova para regeneração, que é essa fase. Na verdade, nós estamos exatamente aqui, ó. Na transição no de um vale, para o outro. No vale. Por que é complicada essa data? Por que é mais complicado esse momento? Não tem aquele papo na escola que do primeiro para o segundo ano você não repete mais, do segundo para o terceiro não. Você vai repetir lá para o quarto, para o quinto ano, não é isso? Sim. Pois é.
Essa é a bucha. De expiação e prova para regeneração, repete. Por quê? Porque muda tudo. Muda tudo o quê? Tudo é tudo literalmente. Muda a Terra fisicamente. Querem um exemplo disso? Tem uma reportagem, várias, só pesquisar na internet. África está sendo rachada ao meio. Existe uma fenda, não sei se vocês viram essa matéria. Sim. Você viu, Rosa? Eu não vi, não. Está sendo rachado ao meio. Ali vai virar um mar. O continente africano vai dividir em 2. Pedaços da Antártida já não tem mais gelo, já está nascendo grama. Ok? Então, não é chuva no deserto do Saara, deu inundação no deserto do Saara. Torrencial, assim, aquelas que parece que você está, sabe, aqui dilúvio. Em São Paulo, na época de chuva, legal. Dilúvio, né? Foi um dilúvio que teve lá. Então, a Terra está mudando fisicamente. A Terra está mudando vibratoriamente. Vibratoriamente não é essa coisa esotérica, mística, não. É a vibração da Terra mesmo. Medida em hertz. Né? Medida em hertz, exatamente. Ressonância Schumann. Exatamente. Ok? Existe até um aplicativo que hoje você baixa que te dá a medição lá. E já está em níveis altos, né? Já está em níveis altos. A vibração, a medição em hertz é 7,83. Era. Da Terra. Né? Da Terra, que é a pulsação dos campos eletromagnéticos. Certo. Tá? Foi para 10, foi para 20, chegou a picos de 100 Hz. Aí tem uma coisa que o pessoal explica, que é assim, quem está assistindo a gente agora, você aí que está assistindo, ó, quem daí não teve até agora, do nada, vai e volta, não precisa tomar remédio, não precisa ir no médico. Quem até agora, olha, presta atenção, teve dor de cabeça, vertigem, insônia, náuseas, tontura. A lista é imensa. Dor nas costas, arrepio pelo corpo, fadiga, fome demais. Aqueles choques que tá dando Aqueles também? choques também. É isso que eu ia falar. Ondas de frio e de calor. Uhum. Mas é assim, volta. Passa, sem explicação. Isso é a ressonância Schumann. Aí, depois eu vou explicar lá na frente, por que isso é importante retirar pessoas aqui da Terra que não vibram num padrão elevado. Tá? Guardem isso que a gente vai voltar nesse ponto. Então a Terra está mudando fisicamente, vibratoriamente, moralmente. Amigo, não dá mais. Desculpa, mas não está dando mais conviver com uma galera que resolveu chutar o balde e enfiar o pé na jaca. Não dá. Sabe, você não consegue ter uma associação, um caminhar com gente pensando tão diferente. Os diferentes são legais? Até um certo ponto. Não dá para ter tanta disparidade, você não consegue conciliar interesses quando tem tanta... Extremos. Exatamente, a palavra é essa, extremos. Porque o extremo leva ao radicalismo. E o radicalismo não vai te levar à convergência de nada, e você perde um tempo danado discutindo e não se converte isso numa ação prática, efetiva, para a melhoria da vida das pessoas, enfim. Pelo contrário, vai tornando a vida das pessoas mais difíceis. É uma dualidade, né, que virou. Exatamente. E aí você tem um aumento muito grande de revolta, de suicídios, depressão, porque você vai criando um ambiente extremamente desfavorável, uma saúde mental bacana. Então a Terra está mudando fisicamente, vibratoriamente, moralmente, e aí não dá para continuar com pessoas que não têm uma vibração mínima necessária para continuar aqui. É a tal coisa, essa escola chegou no final do ano, teve alunos que passou, alunos que foram reprovados. O problema é que esta série não vai ter mais aqui, nessa escola. Em outra unidade. É em outra unidade, exatamente. Muito bom. Então vocês vão ter que ir para outra unidade. Respondendo a sua pergunta,
Capela estava exatamente assim, nesse ponto, há 15 mil anos atrás. E onde é a capela? Só para o pessoal Vamos lá. saber. Depois a gente então retoma isso daí. A 42 anos-luz, na verdade é 41,82, 83 anos-luz de distância da Terra, está a constelação do Cocheiro, ou Auriga, se você for falar na questão, em termos latinos, né? Cocheiro é grego. Onde que está essa brincadeira? Se você pegar ou olhar a constelação de Órion, o pessoal não sabe o que é, as Três Marias. Uhum. Fica à vontade. E descer, né? Achou as três lá em cima. Aqui, ó, pra câmera. Aqui, tá aqui. Se você descer sentido sul, você vai achar a constelação de Gêmeos. Vindo para a esquerda, você acha a constelação de Perseu. Entre Gêmeos e Perseu está Auriga. Na constelação de Auriga, nós temos as estrelas Capela. Oi, peraí, como assim as estrelas Capela? Não é uma? Não. São duas. Capela A e Capela B. Capela A 12 vezes maior que o nosso Sol. Caramba. E Capela B 9 vezes maior que o nosso Sol. Tá? Aí eu falei uma mentira para vocês, porque eu falei que são duas, na verdade não são. São 4 estrelas. Tem Capela L e Capela M. Mas essas duas são menores. São anãs vermelhas. E essas anãs vermelhas são um pouco maior que a nossa Lua. Então elas não apitam muita coisa. Capela dá para ver da Terra a olho nu. Brilha bastante. É a 6ª estrela mais brilhante do nosso céu. Caramba. Eu estou falando para vocês termos astronômicos. Não tem nada de místico, religioso. Não tem achismo. Não tem achismo. É ciência. Isso. Se você procurar, HD 49674. O nome do planeta cientificamente. O nome da estrela. Da estrela. Aí o pessoal fala, peraí. O pessoal veio da estrela, do Sol deles? Não! Aí é que tá a brincadeira. Igual o Sistema Solar, que tem a Terra orbitando, tinha um planeta orbitando. Tem ainda. Um planeta chamado Atlante. É do planeta Atlante que vieram esses exilados. Então, hoje a gente pode dizer que são os atelinos, atelenses, atelanos, tá? Certo. Que vieram para a Terra. Né? Não pode tirar o termo capelino. Mas capelino é o termo mais difundido. É o termo mais difundido. Né? Por quê? Porque não se tem comprovação científica ainda da descoberta desse planeta. Científica não, mas nós temos vários médiums estudiosos da questão esotérica, espiritualistas, muito sérios, que falaram desse planeta já, e ele é o 5º planeta. A partir das estrelas Capela, o 5º planeta é Atlante. A Terra é o 3º, né? Vênus, qual que é? A ordem... Aí pegou, hein? Vênus... A gente vai pesquisar pesquisa aqui. Pesquisa aí, Bruno. Vênus, Terra e Marte. É Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Exatamente. Pronto. Nós temos o 3º. Atlante é o 5º. Então, a gente sabe que, no mínimo, tem 5 planetas lá. Ok? É 60% maior que a Terra, o planeta. Tem 2 luas. Certo. As 2 luas habitadas, já colonizadas. A vida é inteligente. Por eles mesmos, que nem a gente vai colonizar a nossa lua, eles colonizaram a lua. Na frente, as 2 né? luas. Eles estavam há 15 mil anos atrás, quando eles foram trazidos para a Terra, muito avançados tecnologicamente. Mais que nós hoje. Mais do que nós. Mas, como se fosse a gente hoje no ano de 2070. Pensa a gente no ano de 2070, é como eles estavam lá. Há 15 mil anos. Há 15 mil anos atrás. Tá? Só que moralmente igualzinho a nós hoje. Caramba. Essa raspa do tacho.
É um sinal pra gente, né? Porque se a gente tá ruim desse jeito, imagina daqui 15 mil anos como a gente vai estar. Espero que melhor, né? Então, é aí que começa a brincadeira. É a evolução que vai caminhando e a gente... Por isso que eu falei, Capela é o nosso futuro também. Uhum, muito Hoje eles passaram por tudo isso que nós estamos passando, mudaram, foi tirado de lá quem não tinha condições de continuar. Os políticos deles, os empresários, o chefe de organização criminosa, né, ditadores, e vai por aí fora, Ou seja, ladrões, quem estava com a baixa frequência. que estava com a baixa frequência. Por quê? Lembra que eu falei aqui essa questão de taquicardia, insônia, né, depressão e vai por aí fora, que a ressonância Schumann que também está causando? Se você não tirar esse pessoal daqui, que a frequência hoje dessa ressonância está na faixa, o pessoal fala de 20, 30, chegou a picos de 100. Segundo alguns estudiosos, nós vamos chegar a 423 Hz. Caramba. Não aguenta. E o que isso impactaria? Isso assim? impacta que se você não elevar o teu padrão vibratório, você implode. Só isso. E se você não tirar esse pessoal daqui, eles vão entrar num grau de loucura e de devaneio que eles explodem. Então é uma bênção divina você tirar os caras, que eles não vão aguentar ficar. Nós não vamos aguentar ficar se a gente não mudar. Então quando você vai numa igreja católica, numa igreja evangélica, num terreiro de umbanda, numa sinagoga, num centro espírita que fala que o pastor, o presidente, o palestrante, o ministro fala assim, melhora, eleva o teu padrão vibratório. Cara, isso não é à toa. Sim. Ou você melhora por bem, ou tchau e benção. Você não vai aguentar continuar aqui. Como que vai ser esse Exilados? Porque o Exilados de lá veio pra Terra há 15 mil anos atrás. Para ajudar a construir. Na né? verdade, assim, eles foram tirados de lá para dar um sossego e um refresco para a galera que estava lá e queria fazer alguma coisa. Eles foram dar um refresco para as monjas Coen deles lá, para os Chico Xavieres deles lá, entendeu? Para Gandhi deles lá, entendeu? Sim. Né? E o pessoal até um pouco mais abaixo, que estava afim de fazer alguma coisa. Então, falou, cara, vocês vão ter que dar um tempo. Vocês estão zoando o barraco demais aqui, vocês vão ter que dar uma aliviada. E aí eles foram mandados para um planeta primitivo. Ou que estava saindo, né? Na verdade, da era primitiva. A Terra. E eles vieram para cá primeiro para isso. Não é um castigo. É um recomeço. Uma prova. É uma prova, exatamente. É expiação, vocês vão ter que pagar o que vocês fizeram para você aprender, cara. Para você realmente, então, agora... mas esse pessoal, quando vem, eles vêm munidos de toda a inteligência que eles tinham. Porque a gente pode falar o que for. De um político hoje, corrupto, desonesto, sabe? Ladrão, que... Você pode falar o que for dele, menos que o cara não é inteligente. Mas ele tem a inteligência pro mal. Né? Tudo bem, mas ele é inteligente. Aí ele veio pra cá, ok? Esse cara vai ser o chefe de tribo, vai ser o pajé, entendeu? Vai ser o cara que vai inventar a roda, o fogo. Vocês querem ver um exemplo muito louco? A Terra, olha esse período de tempo, de 2,5 milhões de anos atrás, até 10 mil anos atrás, olha esse período, de 2,5 milhões de anos atrás, até 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, vai 10, 12 mil anos, mais ou menos nesse intervalinho aqui, ficou na idade da pedra lascada. Os capelinos vieram para cá, a gente passou para a idade da pedra polida. É louco, hein? Sim. É doido o negócio. E já passamos para domesticação de animais, aí já passamos também para agricultura. Que foi muito rápido, né? Foi muito rápido. E o que é muito louco, porque a sociedade e o desenvolvimento que a gente tem hoje se deve graças à agricultura, porque até então o ser humano era nômade, ele era caçador-coletor. Sim. Ponto. Acabava os recursos daquela região, área, vamos para outra,
devastar o que tem lá e ora pra... Quando eles começaram a desenvolver a agricultura, eles fincaram raízes na terra, ficaram por ali. Eles já produziam aquilo que eles mesmos comiam. Isso daí proporcionou criação de família, criação de aldeias, criação de sociedade. É o livro Sapiens, inclusive, que o Rosa adora. Do Yuval Harari. Tem um capítulo que chama-se Reforma Agrária. E ele conta exatamente, né? Então, é essa pergunta que eu ia fazer. Até que ponto, segundo o Yuval Harari, os caçadores-coletores, os nômades, tinham uma vida melhor. Porque eles poderiam viver andando por aí, caçando, comendo de coisas diversas. E, de repente, as pessoas começaram a ter medo, construir muros nas cidades contra os saqueadores. Isso depois, né? Porque num primeiro momento, quando eles fincaram raízes e ficaram lá, foi maravilhoso. Porque você saía daqui e ia para outro lugar, você não tinha ideia o que você ia encontrar. Tinha incertezas, né? Você não tinha ideia. Agora não, eu consigo criar animais, eu consigo plantar, eu sei o que eu vou comer, eu sei até o que eu vou vestir, eu sei onde eu vou dormir. Antigamente você não sabia nada disso. Deu uma segurança maior. Deu, aí você conseguiu constituir família. O que já mudou a cabeça demais do terráqueo que aqui existia. Porque quando eles chegaram aqui, encontraram os primitivos, esses primitivos eram os oriundos da terra, que começaram como a ciência fala que eles começaram. Lá no mar, um girinozinho saiu rastejando, né? Criou um rabinho, quadrúpede, sai por aí, depois virou bípede. Ao mesmo tempo também criou a ambição, a ostentação, né? Eu tenho mais plantação do que você. Bom, teve aí... os lados positivos e negativos, né? Então, aí é que começa a brincadeira. Você vai tendo o livre-arbítrio, tá? Você vai fazendo escolhas, as suas escolhas vão gerando consequências, e aí a gente entra em expiação. Essas consequências geram resultados. Esses resultados podem ser positivos ou não. Perfeito. Então a gente sai de primitivo e vira expiação e prova. E como que a gente vai exilar essas pessoas com baixa frequência? São as almas delas que vão ser exiladas? Então vamos lá, é uma coisa Entendeu a dúvida? Uma coisa que quando eu vou dar palestra, principalmente em lugares, sei lá, centros espíritas, lugares religiosos, eu faço uma pergunta e o pessoal fala, esse cara é maluco, meu. Traz o cara aqui para dar uma palestra, ele vem fazer uma pergunta dessa. Eu pergunto o seguinte: vocês acham mesmo, vocês têm certeza que nós temos um espírito? O pessoal, sim, claro, certeza absoluta, eu falo. Pensa melhor, a gente tem um espírito mesmo? O pessoal, sim, claro, aquela galera, né, o salão cheio. Auditório lotado. Eu dentro de uma casa espírita perguntando um negócio desse, o pessoal fala, oh meu Deus, mais um maluco que vem aqui dar palestra, né? Eu falei, eu vou provar que vocês não têm um espírito. O pessoal, eita, vou provar, tá? Vamos lá. Nós não temos um espírito. Nós somos o espírito. Nós temos um corpo. Nossa, muito bom. Opa! Isso muda demais o entendimento da brincadeira. Se nós somos o espírito e temos um corpo, por que eu perco tanto mais tempo com coisas materiais do que com coisas espirituais? Exatamente. Perfeito, hein? Por quê? Isso já desfoca totalmente o nosso caminhar, certo? Então, respondendo ao que você perguntou, quem vai? Quem vai somos nós. O espírito. O corpo morre, fica aqui, tchau e benção, valeu. Foram 40, 50, 60 anos bem vividos, nem tão bem vividos assim às vezes, mas tu fica e o espírito vai. Eu vou, né? Eu vou para outro planeta. A sua roupa fica. A tua roupa fica, você vai para lá. Quem é que escolhe? Ninguém. A tua vibração, o teu padrão vibratório vai estar pertinente ao planeta lá que está numa era primitiva e você, moralmente, está primitivo. Dá para dizer que um cara que chega em casa bêbado,
e surra a esposa, bate no filho, esse cara não é um primitivo? Dá para dizer que um político que rouba dinheiro de merenda escolar, sabendo que tem criança que vai para a escola só para comer porque não tem comida em casa, um cara desse que rouba essa grana não é um primitivo? Para onde que ele vai? Para um lugar primitivo. Ponto. Muito bom. Não tem muita chorumela, muito folclore em cima disso. Ele vai aonde o padrão vibratório dele está mandando. E as pessoas que têm uma vibração, uma frequência alta, ou seja, que cuidam de si, que fazem o bem, são pessoas boas, essas pessoas elas vão continuar aqui. Vão continuar aqui. Os exilados serão os primitivos. Exatamente. As pessoas boas ficam. E eu vou além. Não precisa ser uma pessoa boa, não precisa ser uma monja Coen, um Chico Xavier. Mas vocês já estando preocupado em querer um mundo melhor e fazendo alguma coisa com ações e não só com discursos, né? E falas vazias. Quer ver um exemplo que eu vou dar? Claro, por favor. Vocês vão cair de 4 agora, tá? Vocês dois. Oh. O que você tá ganhando fazendo esse programa aqui agora? Cara... Quanto já entrou na sua conta? Quase nada. É por puro amor mesmo. Entendeu? Sim. O que é hoje a gente trabalhar em prol de um mundo... Quantas pessoas vocês já trouxeram aqui? Quantas pessoas já ouviram essas mensagens? E quantas vidas não passaram a ter um sentido diferente de ouvir as pessoas que vieram aqui? Milhões. Atingiu no YouTube 2 milhões de pessoas no Brasil, né? Entendeu? Não, isso Basta querer. Sim. Não essas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul agora, mas a de setembro do ano passado, que também foram bem sérias, uma ponte foi levada. E aí falaram com o governo federal, o governo falou, olha, vai demorar aí 2 anos para fazer essa ponte e vai custar 2,5 milhões. Tá. A população se reuniu e fez a ponte. Em 4 ou 5 meses e gastou 250 mil. Opa! Percebe o que é a ação do ser humano? Uhum. Em prol do em bem atividade, comum. O bem comum? Sim, total. É isso. E os que têm o poder de fazer o bem comum em larga escala não fazem para si próprios. Então, aí, amigo, cai naquilo que Jesus falava. Haverá choro e ranger de dentes, porque esse pessoal, na hora que cai a ficha, é tarde. Uhum. É tarde. Porque a gente está no momento, num olho do furacão, em termos de mudança planetária, que é o dito aquecimento global. Que é um termo técnico, né? Como você estava falando, para o quê? Então, em 2007 eu estava passando pela TV, e eu vi o IPCC. O IPCC é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. 2.500 cientistas do mundo inteiro, inclusive um conselho demais vocês pesquisarem um cientista brasileiro chamado Carlos Nobre. Carlos Nobre. Esse cara, ele é uma das sumidades em termos hoje de clima, em termos de temperatura, enfim, ele faz parte do IPCC. Passei e vi lá, comunidade científica do IPCC alerta sobre mudanças climáticas. Eu falei, opa, peraí, eu conheço essa brincadeira com outro nome. Eu conheço isso como apocalipse. Eu falei, cara, mudança climática, aquecimento global é o nome científico de apocalipse. Pronto, caiu a ficha, valeu. Não tem mais mistério. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha a loucura que está no Rio Grande do Sul, agora em Goiás, no Mato Grosso, no Amazonas. Uhum. Olha isso. Olha o que aconteceu em Valência, na Espanha. Sim. Baita de um incêndio, né? Olha o que aconteceu na Turquia. Inundação. Inundação, sim, morreram sim. 200 pessoas. Em 2019 a 2020, teve um incêndio na Austrália. Sim, eu lembro. De proporções que a fumaça deu a volta no planeta. Morreram mais de 2 bilhões de animais lá. Naquele incêndio. Caramba.
Teve um incêndio no Havaí que, assim, eles chamam de... Qual é o termo? Língua de fogo, acho que é isso. Que veio varrendo montanha abaixo em questão, assim, de segundos. O fogo foi vindo, pega carro, casa, pessoas, comércio. Tem uma imagem na internet sobre isso que é assustadora. Então, só você ver todos os acontecimentos que tem no mundo hoje... Número de furacões aumentando. Então, as pessoas chegam para mim... Rota, você falou uma coisa muito legal. As pessoas chegam para mim e falam, Marco, para de loucura. Para de... Sensacionalismo. Não viaja, cara. Incêndio sempre teve, inundação sempre teve. Né? Furacões. Não devaneia, não. Né? Pezinho no chão, fala assim, então vamos lá. Lá, qual é a diferença entre o remédio e o veneno? A quantidade. A dose. Uhum. Respondeu bem, Ron. O problema não é o que está acontecendo. É a velocidade e a intensidade com que está acontecendo. Uhum. Quando começou, você acha? O apocalipse? Eu acho não. Segundo o que os estudos, o próprio Chico fala... O próprio Chico já falou. Começou há 300 anos. O próprio Chico há 300 anos a gente vem passando já pelo apocalipse. Na verdade, assim, a transição planetária de expiação e prova para mundo de regeneração começou em 1757. O que teve lá que... Então, na verdade, em 1857, quando foi a publicação, se eu não me engano, se eu não falar bobagem aqui, não sei se foi o Livro dos Médiuns ou o Livro dos Espíritos, 1857, houve uma mensagem falando que a transição já tinha começado há 100 anos. Então, o Chico vem reafirmar que em 2057, agora, a gente adentra em mundo de regeneração definitivamente. Veja bem, entrar em mundo de regeneração não significa que vai estar tudo já lindo e maravilhoso. Pelo contrário, nós vamos ter um planeta a ser reconstruído. É o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Nós vamos ter esse mundo e não vai estar tudo resolvido ainda não. Nós vamos ser nós mesmos ainda. Porque vai se intensificar o apocalipse até 2057. Até 2057, sim. E assim, nós temos relatos, informações, inclusive Wagner Borges, Mônica de Medeiros, todo esse pessoal fala muito forte que o grande boom é agora 25, 26. Caramba. Ano que vem e o outro. Nós tivemos uma tentativa de amenizar essa brincadeira e a população mundial não acreditou e não levou a sério. Que foi em 2020. Com a pandemia. Como se fosse um sinal mesmo. Foi, digamos assim, vamos acordar? Vamos. E deu o efeito contrário. As pessoas ficaram mais revoltadas, mais materialistas, mais fechadas. Mais distantes. Mais distantes. Então, amigo, é tal coisa. Se você chega pro seu filho e falar, velho, não faz mais isso, dá uma palmada na bunda dele, ele vai e faz de novo, você vai dar uma palmadinha mais forte. Prova expiação de novo, né? Tu vai dar uma palmadinha mais forte. Ou vai falar assim, então, se antes você ficou uma semana sem celular, agora você vai ficar um mês. Não é? Sim. Então... E você comentou de Jesus, né? Qual que é a importância do Velho Testamento para esse momento atual que a gente está vivendo? Se você pudesse comparar. Olha, do Velho Testamento, eu não conheço muito, do Novo, não sei né? muito. Mas o Novo Testamento, para mim, que fui introduzido... com 14 anos, dos 14 mais ou menos aos 16, eu fui levado a ser testemunha de Jeová. Cheguei à conclusão que praticamente, se não todo, mas acho que 90% do Novo Testamento fala exatamente sobre o que nós estamos passando hoje. Você pega todas as citações de Jesus, se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. Você tem alguns exemplos para dar? Vários. Quando chegar aquela hora, os que estiverem num campo não vão para o alto da montanha.
separação do joio e do trigo. Tenho muitas coisas para te dizer agora, mas não seria demais para vocês. Mas virá o Espírito da verdade que vos revelará. Pega tudo que ele fala, né? A parábola do bom samaritano. Hoje em dia, você consegue diferenciar as pessoas. Quem é o bom samaritano? Não é aquele bonzinho que, sabe, que doa para a igreja, que isso, aquilo, que eram os fariseus da época, né? Uhum. Era justamente aquele samaritano que era o menos querido da turma. Que era o mais desprezado. Mas foi ele que veio e ajudou a pessoa. O óbolo da viúva. E, os trabalhadores da última hora. A volta do filho pródigo. Todos se encaixam perfeitamente no dia de hoje. Você pode exemplificar alguns com exemplos atuais? Vamos lá. Os trabalhadores da última hora. Vamos pegar então esse daí. O que ele fala, né, nessa parábola? Ele fala que muitos já estavam lá trabalhando tudo e alguns de última hora foram chamados para trabalhar e foram ganhar igual, ok? Tá. Hoje a gente tem isso, gente que está sendo desperta aqui, ó, tava alegre, passou, falou, deixa eu ver esse programa desse pessoal aí, o que é. Rapaz, cara, era isso que eu tava precisando ouvir para dar um clique. Um clique. Quantas pessoas você não tem hoje que estão começando a fazer podcasts, programas, estão correndo atrás, estão fazendo, estão sendo voluntários em trabalhos assistenciais? Entendi. Ótimo exemplo. Não, a separação do joio e do trigo, então, nem se fala, né? Esse não precisa nem grandes elucidações. Que é realmente o pessoal que você consegue distinguir que vai ter condições de continuar aqui na Terra ou não. Mas é que a gente tem muito lobo em pele de cordeiro, né, hoje em dia. Muita gente que se passa de boa, mas engana muita gente achando que esse é bom. Rosa, pra nós. Aqui, ó. A gente não tem condições de olhar e ver. Mas vibratoriamente falando, não dá pra enganar. E é por vibração. É atraído vibratoriamente, ponto. Não tem como se esconder disso. Por isso que a energia não mente. Né? Por isso que a energia não mente. Tá? O planeta, que tem um nome, chama-se Quiron. Na verdade, esse planeta tem vários nomes, porque cada religião, cada grupo, civilização deu um nome diferente para ele. Ele é estudado há muito tempo. Então, os babilônios, os macedônios, os gregos, os egípcios, enfim. Então, ele é chamado de, hoje, né, o Chico também deu o nome de Quiron para ele. Mas o Chico também chegou a chamar ele de Chupão. Né? Suga. Ramati chama de planeta higienizador. Tem o nome também de Hercólobos, Nibiru's, e vai por aí fora. Tem 50 mil nomes. Ele é um planeta primitivo. Vibra ainda numa intensidade mais baixa. Se bobear, a ressonância Schumann deles é abaixo de 7,83. Caramba. Entendeu? Ele puxa. E esse pessoal vai ser levado para lá. Já está sendo levado para lá. Tem muitos espíritos que já não estão mais reencarnando aqui na Terra. Já está indo. Tá? Aí deixa eu fazer uma correção que muitas pessoas não entendem. Falar, mas você falou então da pandemia, morreu muita gente, mas eu tinha um pai, eu tinha um filho, eu tinha um marido que era maravilhoso e morreu na pandemia. Não. Ué, continua o processo normal. Desencarnou. Tem condições? Volta a reencarnar aqui. Não tem? Vai para lá. Ponto. Isso não mudou nada. Tá? A pandemia não foi para punir as pessoas que morreram, né? Não. Foi para ensinar todos nós, os que ficaram, a evoluir a frequência, a vibração, que acabou não acontecendo. Exatamente. Só deu uma acelerada no processo. Uhum. Tá?
E esse acelerar é que vai se intensificar muito daqui para frente. O que a gente pode esperar, você acredita? Ah, amigo, o pessoal fala de tudo, mas... Uma melhora, né? Não, depois, né? Isso, depois. Uma piora. Depois sim. Isso, uma piora, Depois, sim. Mas Mas no antes final de melhorar, do túnel vai piorar muito. Sim. Mas no 25 final, e 26, a gente vai ter uma situação ainda pior do que a gente passou em Vai. 2020. Pode esperar. Eu vou exemplificar isso, mas antes eu quero responder uma outra coisa que até escrevi aqui de Jesus. Você falou, qual é os exemplos Boa. de Jesus? Jesus tá numa passagem dele que ele fala assim: reconhecereis aqueles tempos quando ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Rumores de guerra? O que diabos vem a ser rumores de guerra? Puta. Então vamos lá. 2022, nós tivemos uma Olimpíada. Vocês sabiam disso? Sim, foi em Tóquio, né? Foi, né? Tá. E 2020 nós tivemos uma outra pandemia, ou uma outra Olimpíada. É porque uma foi atrasada. Né? Não, essa Olimpíada não é Olimpíada Olímpica, não, de esportes, não. Essa Olimpíada se chama Olimpíadas da Guerra. Foi aqui na Venezuela, promovida pela Rússia. Pesquisa aí na internet. Mais de, não lembro se foi 30 ou 60 países. Jogos de guerra. É lógico que um lugar desse é um grande shopping onde você vai vender equipamento, vai vender armamento, vai vender... Olimpíadas da Guerra. O que significa quando Jesus falou, quando ouvires falar de guerras e rumores de guerras? que estamos vivendo um momento de iminência, né? Guerra iminente. Seria E uma isso. brincadeira dessa. Os caras fazem, não tem dinheiro não para gastar outra coisa, fazer uma Olimpíadas da Guerra. Quanto você acha que foi de investimento um negócio desse? Para fazer o quê? Para apresentar metralhadora, lança-granada, né, tanques e o diabo a quatro. Aí tem um outro detalhe. Para que você faz uma exposição de um negócio desse e vender armamento para Deus e o mundo para não usar? Lógico que vai usar. Né? Vocês querem ver como é que tá a brincadeira? Tanto que tem o rumor da Terceira Guerra, né? Batendo a porta aí. Então, se não tivesse a Terceira Guerra, do jeito que a coisa tá indo, acho que nem precisa ter, viu? Se continuar nessa pegada, o estrago já é grande tal qual. Gasta-se por ano 3 milhões por ano. Gasta-se por minuto no mundo, por minuto, 3 milhões e meio de dólares em armamento bélico. 3 milhões e meio de armamento bélico por minuto. Morre-se de fome no mundo 11 pessoas de fome por minuto. Caramba. Você não acha que 3 milhões e meio daria para matar a fome dessas 11 pessoas? Daria. E ainda se fosse no Maxud Plaza com, né? Sim. Com a suíte presidencial e tem uma coisa muito estranha nisso? Esses números? Entende que é rumores de guerra? Uhum. Que Jesus falou? E esse mesmo governo acha que a culpa da fome é da empresas. Isso, ou do agronegócio. Do agronegócio. Que é exatamente as empresas que melhoram a nossa qualidade de vida. A gente só tem várias coisas de conforto e de saúde por causa de empresas de saúde, de segurança, né? Então, Dá emprego para as pessoas. Aí eu te pergunto, Rosa, quantos interesses há nessa brincadeira, nesse jogo de gato e rato, de empurrar a responsa para lá e empurrar a responsa para cá? Esses interesses são os interesses dos senhores que dominam o mundo, que estão boa parte sobre a força de uma espiritualidade inferior. Uma frequência inferior. Uma frequência inferior. Ou a gente acha que só tem espírito bonzinho trabalhando para salvar e resgatar as pessoas aqui. Não tem também o pessoal do outro lado que está influenciando para ver esse caos. Uhum. Quanto mais bagunça, melhor. E de onde vieram eles?
Quem? Esses espíritos. Ué, somos nós. Baixa. Somos nós. Somos nós. Gente que sentiu, sabe que sentiu gosto de sangue na boca? Falou, cara, é bom ter poder, hein? Né? Tem um ditado que diz, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Uhum. Quer conhecer melhor ainda essa pessoa? Tire o poder dela. Muito bom. Entendeu? Somos nós. Não, é assim, a gente precisa fazer uma autoanálise muito grande nessa brincadeira toda para a gente se situar aonde realmente nós estamos nesse jogo. Qual é o nosso papel? Individualmente falando. Individualmente falando. Porque é legal, é fácil, é tranquilo, é cômodo apontar o dedo pro governo, pros empresários, entendeu? Para isso, para aquilo, para aquilo. E eu? E eu no meu mundo. E eu no meu mundo. Quer ver uma coisa? Coisas simples. Coisas muito simples. Eu hoje não consigo mais na minha casa jogar uma caixinha de leite no lixo. Eu lavo, dobro, amasso e vou guardando o saquinho, né? Isso tudo. E depois levo e deixo na porta da minha ex-esposa. Não, sem maldade. Eu falo isso, pessoal, não. É porque lá tem coleta seletiva e na minha não tem. É por isso que eu deixo lá. Ela também coloca o lixo dela lá. Mas falando bem sério, eu faço isso com caixinha de leite, garrafa PET, sabe? Enfim, não consigo mais... Sabe por quê? Vamos lá. Outro... Você lava também? Eu convenci o meu irmão que mora no fundo a também me passar e me dar. Ele não lava. Né? Ele briga ainda. Ele fala, pô, eu falei, não, mas já tá dando, já tá bom. Não precisa lavar, não, já tá ótimo. São Paulo. A cidade de São Paulo. A cidade, tá? Se fosse um país, seria o 80º país do mundo. A cidade. Certo. Tá? Cidade de São Paulo é o terceiro PIB do Brasil. O primeiro PIB é a União, o próprio Brasil. O segundo PIB é o Estado de São Paulo. E o terceiro PIB é a cidade de São Paulo. Peraí. São Paulo, o PIB é maior que Minas Gerais inteiro? É. Maior que o Rio Grande do Sul inteiro? É. A cidade. É a segunda maior frota de helicópteros do mundo. Se eu for dar números aqui, eu sou apaixonado por essa cidade. Sim, nós também. A cidade de São Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque esse monstro, essa maravilha, recicla 5% do lixo. 5%. Então, se a cidade, que é tudo isso, recicla 5%, imagina o resto do país. Entenderam? Que não precisa você, sabe, ficar orando em templos e comprando incensos. Isso é legal até. Mas é ação prática mesmo para fazer esse mundo melhor. Reciclar lixo. Uma outra coisa que eu também faço. Só um dado aqui, tem um documentário muito bacana de se ver, é triste, né? Mas tem que ver, sobre o consumo exagerado no Netflix. E fala que só 10% do lixo no mundo inteiro é reciclado. Lapo, tem uma informação que diz que se o mundo inteiro consumisse que nem os americanos, precisaria de 2,5 planetas. Ou seja, tem gente comendo demais, tem gente comendo de menos, consumindo de menos. É só ir para a África que a gente vê. Né? Então, falando daquilo que eu parei... uma outra informação que eu acho que é bacana também. Eu sou doador regular de sangue. Pô. Vira e mexe, a gente ouve falar, tal. E olha, se eu sou doador regular de sangue, qualquer um pode ser. Porque, cara, eu tenho uma treta com a agulha. Mas você não tem noção como essa briga é feia. Sabe? Porque dói. Dói, cara, dói. Pra mim, dói. A mulher vem com aquilo lá, eu arrumo uma treta com ela toda vez que eu vou doar. E eu dou. Então, se eu tô doando, exceto se você tem alguma doença que impossibilita, tem anemia ou abaixo do peso, enfim. Mas dá pra doar. Você vê, são coisas simples.
reciclar lixo, fazer doação de sangue. Isso já ajuda a aumentar a nossa frequência, então. Ajuda... Rosa, é uma coisa tão maluca. A gente acha que tá fazendo bem pros outros, cara. A gente acha que tá sendo top, que tá sendo maravilhoso. Eu doava sangue e me achava gostoso. Eu dou sangue, eu sou bom pra caramba. Eu sou maravilhoso, eu sou mega. Aí eu fui ver que quando você doa sangue, o teu corpo trabalha pra caramba pra repor aquele sangue. Aumenta a produção de anticorpos. O primeiro beneficiado quando você doa sangue é você mesmo. Caramba. É karma, né? Olha como a natureza trabalha em prol daqueles que fazem alguma coisa de legal. Karma positivo. É um karma positivo. Você faz o bem pros outros, volta pra você em dobro. Tá vendo como, pô, cara, tem um ditado bacana que diz: se o malandro soubesse das vantagens de fazer o bem, faria o bem só por malandragem. Muito bom. Né? Então, cara, vamos fazer, dá, né? Mas a gente tem uma mentalidade ainda muito tacanha, muito pequena, muito egoísta, muito individual. E aí eu não vejo, o pessoal fala, pô, mas não tem jeito de levar na boa? Bom, jeito teria. Mas a comunidade científica já alertou sobre vários pontos de não retorno. O que seriam isso? Cara, não é legal não, mas é tipo, olha, chegamos aqui, daqui não tem mais como voltar. Em termos de aquecimento global, em termos de mudança planetária, em termos de temperatura, por exemplo, degelo das calotas polares. Alguns já chegamos em ponto de não retorno e outros nós estamos na iminência de chegar. Tipo, não adianta fazer mais nada porque não vai resolver. Vai ter que amputar, sabe? Uhum. Mas eu tenho uma pergunta que, dado tudo isso, você começou falando o programa sobre esse aumento da nossa frequência planetária, né? Como a transição planetária. Essa frequência, ela contribui para essas mudanças energéticas por si só? Vamos lá, esse planeta que para onde vão os nossos exilados, os exilados da Terra, né? Tem até uma coisa legal que a gente fala, que é: vamos fazer de tudo para não sermos protagonistas do próximo livro, chamado Os Exilados da Terra. Tá? Daqui a pouco vai ter um podcast lá em Capela falando dos exilados da Terra. Inquiram. Então, o planeta está evoluindo. Ponto. Se você quiser fazer parte, beleza. Joia, vamos junto. Se você não quer, então, amigo, que pena, mas a nave tá te esperando para te levar para Quiron. Porque vai para lá de nave. Tá? Ou em espírito. É muito louco isso, mas é real. Assim como os capelinos vieram para cá em naves. Tá? Estão sendo acomodados essas naves, né? Estão no lado escuro da Lua. Caramba. Então, desencarnou aqui, a vibração não bate com o que precisa, vai para a nave leva para Quiron. Ok? O que faz a gente ter certeza de que a coisa ainda é muito feia, muito séria e muito grave? O padrão de pensamento da maioria. E a degradação do ser humano. Vocês querem ver só? Quantas pessoas morrem por ano em atentados terroristas? Quantas? 12, 14, 16 mil pessoas. Por atentados terroristas. Quantas pessoas morrem no mundo por causa de homicídio? Pô, difícil, hein? 1 milhão? 200 mil 200 pessoas. mil. Tá? Quantas pessoas morrem no mundo por causa de guerras? 400 mil? 400 mil. Né? Juntando agora com as guerras da Ucrânia e de Israel. Aumentou. Por volta disso, vamos colocar 600 mil. Quantas pessoas morrem no mundo por causa de suicídio?
800 mil pessoas. Caramba. Ou Chocante, seja, hein? nós somos mais perigosos a nós mesmos do que o mundo externo é para nós. Por que você acha que o pessoal da ONU colocou o Setembro Amarelo? Por causa da saúde mental? Por causa do número de suicídios? Por que você acha que no metrô aqui de São Paulo colocaram aquela segunda porta, aquela segunda parede que fecha e não deixa ali aberto? No Fórum Trabalhista também, né? Sabia? No Fórum Trabalhista também. Lá tem uma ambulância de plantão, né? E por que a gente está passando por isso? Porque o ser humano, ele tá assim, quando você se afasta do natural, você começa a viver só as exacerbações, você começa a perder a tua essência. Você começa a perder a verdade do porquê que você está aqui. A gente não está aqui a desfrute, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para sair dessa encarnação um pouco melhor do que quando a gente chegou. Agora, quando você só pensa em balada, festa, oba, papapá, isso é ruim? Não, não é ruim. Mas a tua vida não pode ser só isso. Quando você não se preocupa com a questão do meio ambiente. Quer ver um outro exemplo? Eu colocava até uns anos atrás gasolina no meu carro. Hoje eu não coloco mais, é só álcool. Enche mais o saco? Enche, cara. Tem que ir mais vezes no posto. Mas eu estou fazendo alguma coisa para o planeta não ser tão contaminado em termos, né, de emissão de gás carbono na atmosfera. Então, quando a gente vai perdendo esses valores... Você quer ver uma coisa? Eu vi essa semana ainda. A internet, algumas redes sociais, como o Facebook e tudo, elas são altamente prejudiciais para a saúde mental de quem assiste. Por quê? Você abre aquilo lá, só tem gente bonita, gente sarada, gente na piscina, gente na balada. Você olha para sua vida e fala, caraca, eu não sou nada disso, velho. Dá depressão. Você fica mal. E aí foram entrevistar, a matéria não parou por aí, as pessoas que estão lá bonita tudo. A vida das pessoas é um horror. Exato. Não são aquilo lá. Aquilo é marketing. Aquele café da manhã bonito, sabe? Tipo, olha, eu tô comendo frutas, cereais e suco de laranja e não sei o quê, daqui pra academia, depois da academia pra piscina. A vida da pessoa não é aquilo. Só que se vende como se aquilo fosse uma verdade. Isso gera uma depressão, gera um mal-estar. Só que, assim, Allan Kardec, né, que codificou o Espiritismo, tem um dos livros dele chamado... Vou lembrar o nome do livro, tá? Obras Póstumas. Na verdade, não é um livro dele, foram citações dele que foi publicado depois da morte dele. Tem um pedaço dele no final chamado Minha Missão, que diz: reconhecereis aqueles tempos pela loucura que imperará no mundo e pelo alto grau de suicídio, principalmente entre as crianças. É só você ver. Tem criança de 5 anos hoje se matando. Cara, uma criança de 5 anos se mata por quê? Desculpa, não é uma brincadeira, meu. O Danone estava estragado, o Todinho não estava no gelado. Colégio que a gente estudou, no colégio, não faculdade, tem um monte que se joga da ponte que tem ali perto. Por quê? Porque, cara, você tem hoje um destempero, uma falta de... Quer ver uma coisa? Eu tenho um amigo que morava, ele já não está mais nem aqui em São Paulo, num apartamento de alto padrão no Tatuapé, tá? Lá no bairro que eu moro. E um dia eu desci com o filho dele, a gente foi no playground lá, e tinham 15 crianças numa gangorra. Gangorra, aquele negócio que senta um do lado, outro do outro, faz isso, né? É um de cada lado. Tinha 8 de um lado e 7 do outro. A gangorra não fazia isso, ela fazia isso. E aí, eu falo assim, né? Meu, vocês vão detonar o brinquedo. Sabe o que um dos meninos falou? Menino de que? Ele devia ter uns 8, 9 anos. Meu pai paga.
Essa mesma garotada entrou no elevador e detonou o elevador. O síndico foi lá e deu um crau. O pai chegou nele e falou assim: se você abrir a boca para falar do meu filho de novo, meu amigo, eu te processo. Caramba. Você é empregado aqui, eu mando, ele faz o que ele quiser. Que valor que você está passando para uma criança dessa? Você pode fazer o que você quiser e tá tudo bem? E tá tudo certo? Qual seria a solução na sua visão? Cara, Se é que tem. respeito principalmente ao meio que você vive. Mas como acender esse grau de conscientização nas pessoas? Ah, é um trabalho individual, né? Ó, o que vocês estão fazendo aqui já é um exemplo disso. Mas sabe qual um outro ponto? Entendeu? É divulgar alguma mensagem mais elevada e rezar para que uma pessoa dessa assista um programa de vocês e fala: pô, olha o que a Monja Coen falou. Olha o que o Wagner Borges falou. Olha o que o Marco falou. O Zé Ruela nessa história, mas... Mas sabe qual é o problema disso? Essa criança vai crescer com esse pai que muitas vezes é bem sucedido, regado a redes sociais e regado a muitas coisas que passam na televisão, e esse cara ele vai comer, ele vai ser vegano, ele vai falar que ele anda de patinete, não anda de carro. Só que quando ele tá lidando com o empregado da casa, com o porteiro do prédio, com o motorista do ônibus, com o próprio filho, com a própria esposa, ele é um primitivo. Exatamente. E aí ele passa uma imagem de que ele é todo descolado, evoluído, e na verdade ele é a pessoa mais primitiva que tem. Então, mas aí não tem o que salva, né? não vai dar pra colocar uma âncora nele e falar: você vai ficar na Terra. Não, meu. Esse vai embora. As escolas não deveriam ter um papel fundamental? Cara, as escolas deveriam ter um papel fundamental, os governos deveriam ter um papel fundamental, a família deveria, as igrejas deveriam ter um papel fundamental. Sabe, todo núcleo onde tem um aglomerado de pessoas... Educacional, né? Deveria ter, mas acontece que os próprios responsáveis hoje estão tão contaminados quanto nós. Exatamente. Então, assim, não dá mais para esperar nada lá fora. A gente tem que trabalhar o nosso interno e a gente garantir o nosso, porque, na verdade, a única pessoa que a gente pode salvar é a gente. E se de quebra a gente conseguir passar uma mensagem para alguém, conseguir ouvir, sabe, falar: opa, peraí, verdade, pô, deixa eu dar um ajuste de sintonia fina aqui nos meus valores, né? Aí tudo bem. Caso contrário, ninguém vai fazer por você, não. É que a gente se preocupa um pouco porque a maioria das pessoas que assistem a gente e que gostam de bater esse papo, né? E que se preocupam com o autoconhecimento tendem a ser pessoas mais velhas. As pessoas mais jovens, não. Então essa que é a nossa preocupação, né? Pô, legal, a gente está passando uma mensagem aqui, imagino o pessoal que está assistindo a gente, vários dão cliques, né? Porque a gente recebe comentários das pessoas falando que estão recebendo esses cliques, mas e as pessoas que nem se dão conta que existe o interno? Tem pessoas que nem sabem que existe o interno. Olha, é difícil a gente chegar no âmago de um ser desse, quando ainda falta tanta coisa a ser pavimentada nessa estrada até chegar lá nesse fundo dele. Aí é a vida, são as questões, as dores, sabe? Os traumas. E aí é um planeta primitivo que vai Ser habitado. ser habitado Por essa gente. É uma questão realmente de fórum muito íntimo, aonde você vai poder fazer. Você quer ver só uma coisa maluca? Se você procurar também na internet, existe um estudo chamado Brasil 2030, que foi feito acho que em 2012, começou a ser feito em 2012, acabou em 2015, demorou 3 anos para ser feito esse estudo. O governo contratou uma empresa, gastou, eu não vou saber os valores exatos agora, mas tipo 3,5 milhões de reais para fazer esse estudo. E lá nesse estudo Brasil 30, por que chama Brasil 2030? Porque tudo que ia acontecer no Brasil até 2030. Inclusive, o desastre no Rio Grande do Sul está lá.
nesse estudo, de 2015, as queimadas agora no Brasil. Sabe o que fizeram com esse estudo? Engavetaram. Ou virou papel higiênico, né? Ou virou papel higiênico. Então, solução tem. Basta ter atitude, basta a gente ter consciência. Mas existe um interesse, parece, da grande mídia, dos governos, em vez de ir para esse caminho que você está falando, em manter a população ignorante, manter... Parece que é uma guerra cultural. O que funcionava no passado, eles estão querendo destruir, que você está falando, família e por aí vai. Ou seja, eles não estão trabalhando em prol disso, eles estão trabalhando para a gente cada vez ter uma frequência mais baixa. E muitos ignorantes acabam acreditando nessa narrativa. Mas você sabe que eu caminhava nesse pensamento, nessa linha, e hoje eu chego assim, ó, não tem inocente nessa história. Não dá para dizer que a população é toda, entre aspas, coitada, que é manipulada por governos. Tá, eles têm a responsabilidade deles? Tem. Só que a população é tão copartícipe nessa história quanto. Você quer ver só um exemplo? Vamos lá. Se a gente pegar, e aqui eu vou dar nome aos bois só para a gente elucidar. Vou pegar assim, os dois maiores expoentes do extremo que a gente tem. Pega o Lula e o Bolsonaro. Coloca em praça pública. Dá um tiro na cabeça de cada um, corta o pescoço, põe fogo, esquarteja. Tá bem? Então, resolveu o problema? Não. Não. Porque a população vai continuar do mesmo jeito. Então, assim, eles têm o grau de responsabilidade deles, sim, mas a população, o povo, é tão responsável quanto. Se você vai conversar com as pessoas hoje, e aí vem aquilo que eu falo, você viu que você estava falando, por exemplo, o show da Madonna que teve lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Enquanto o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água. Tinham 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Quem que levou aquele pessoal de lá? Foi o governo? Não. Foram as pessoas que foram por livre e espontânea vontade. Foram por livre e espontânea vontade. Falta de empatia. E assim, vamos ser bem sinceros, de bom, um show horroroso. Eu sou músico, cara. Eu olhava aquilo e falava, não é possível. Sabe? Negócio muito mal feito, muito... Gastou-se uma bala para fazer aquele show. Muitos falam que era uma apologia ao satanismo até, né? Cara, tinha de tudo ali. A bagunça era tão grande que tinha pra tudo que é gosto, cor, gênero, enfim. Mas você vê, enquanto estava se precisando, era pra ter suspense, falar assim, não, vamos parar, vamos socorrer lá, vamos fazer. Não, cara, a pessoa tava em festa, tava em oba. Uhum. É praticamente uma Sodoma e Gomorra modernizada, tecnológica hoje. Os governos são responsáveis? São, lógico. Em Roma, na época dos grandes imperadores, Roma era o centro do mundo. A maior riqueza estava lá, as maiores tecnologias da época estavam lá, tinha as arenas, tinha show, tinha isso, aquilo, né? Então todo mundo ia para Roma. Por isso que se diz, todos os caminhos se levam a Roma. Então todo mundo ia para lá. Só que os senadores romanos não eram burros. Eles falaram, cara, muita gente junta, desocupada, não dá boa coisa. Ainda com fome, daqui a pouco o pessoal começa a fazer rebelião. Aí eles tiveram a ideia maravilhosa. Quer ver? Não tem nada? Faz pão, que é barato. E circo. E dá para essa galera comer, barriga cheia. E aí eles fizeram cada vez mais as arenas, né? Os circos, que tinha de tudo lá. O Coliseu romano, que era um dos maiores, ele era altamente tecnológico. Aquilo lá, para você ter uma ideia, eles enchiam de água, entravam barcos e simulavam uma guerra que teve não sei aonde lá, que esvaziava. O sistema de drenagem era um negócio colossal. Ou seja, pensa naquela época você vê um show desse. Aquilo tá seco em questão de horas e já tem outro... Coisa de maluco. Então, todo mundo ia para Roma. Pão e circo, né? Pão e circo pro povo. E o povo
De boa, opa, tá maravilhoso. Nós temos pão e circo até hoje. Sim. Até hoje. Tá? Futebol, carnaval, comendo solto, né? E as cestas básicas, vai por aí afora. Bolsa né? Família. Bolsa Família, que tudo bem. Até hoje tá assim. Até hoje tá nessa pegada. Não mudou. Então, por que não mudou? Porque a população não mudou. A população, a sociedade é uma pirâmide. Você tem o pessoal que está aqui em cima na cabeça, que manda, mas quem é que sustenta a pirâmide? É a base. O poder emana do povo. E a base é muito ruim. A nossa base é muito primitiva ainda. É muito atrasada. E é cômodo para ser assim. Porque a partir do momento que você sabe, você tem que se mexer. A partir do momento que você se conscientiza, você já não pode mais agir com determinados vícios, maneiras, hábitos que você tinha. Então, a ignorância é uma bênção. Eu não quero saber. Que é o ponto da reciclagem sua, né? Que é o ponto da reciclagem. Então, é melhor se manter na ignorância. Continuar fazendo bobagem, continuar votando em gente errada, não evoluindo. Quer ver só? Fala se falta emprego, né? Que não tem. Em São José dos Campos está sobrando emprego. Emprego de 15, 20, 30 mil reais por mês. Engenheiro aeronáutico, vai por aí fora. Tem gente preparada para isso? Não tem. Se você se formar engenheiro aeronáutico hoje, você está empregado amanhã. Mas o pessoal quer saber? Não. Que aula. Mas aí, por exemplo, se a gente saiu de um planeta primitivo e hoje a gente está em expiação e prova, nós vamos para um planeta de regeneração. De regeneração. Neste momento, como será o planeta? Quais serão as bases? Como o mundo de regeneração? Quando acontecer isso, todos os primitivos tiverem sido exilados. Boa dúvida. Vamos lá. Não é um mundo maravilhoso. Mas já é melhor, né? Não é o mundo. Só que é um mundo onde você tem pessoas que estão a fim de fazer alguma coisa. Não deu o exemplo da ponte? Que o pessoal foi lá, se reuniu? É isso. Será um planeta mais consciente. Um planeta mais consciente. Você ainda vai ter pessoas com defeitos. Você ainda vai ter diferença entre as pessoas. Mas já dá para conversar melhor. Já dá para tentar chegar no meio termo. Sabe? O sofrimento vai ser menor dos seres humanos? O sofrimento vai ser menor, porque não é o mundo regenerado, é o mundo regenerando. É gerúndio. É gerúndio, exatamente. Porque daí nós vamos cair num tipo de mundo, entre os 5 mundos, que você apontou no feliz, né? Depois pro feliz. E aí no feliz... O que eles contam de como é um planeta? O mundo feliz, você ainda já não tem mais as provas. Você já está vivendo um mundo realmente em harmonia. É um mundo material, mas onde a tua alimentação... Aí sim cabe uma alimentação mais vegana, porque faz parte... É o natural da tua evolução. Não é exatamente o exemplo que você deu. Eu sou vegano, mas eu trato mal o porteiro. Eu sou vegano, mas eu pago pouco a empregada porque eu preciso trocar a minha Mercedes. Entendeu? Tentou o quê se ser vegano nessa altura? Nada, né? Desculpa. Então lá não. Então lá você vai ter uma alimentação muito mais natural. Você vai saindo cada vez mais do pensamento individual para um pensamento coletivo. Você pensa mais coletivamente. Você é muito menos movido a paixões. E mais num amor fraternal. Menos impulso. Menos impulso. Mais razão, né? Exatamente. A caminhada é essa. Cada estágio, cada mundo que você vai evoluindo, você vai tendo isso. Sendo que lá na frente, no mundo feliz, existe uma unidade crística, onde o pensamento é quase um só. Mas você, o Maurício, o nosso espírito, né? A gente tendo uma energia,
uma vibração alta, a gente iria migrando para esses mundos? Olha, Entendeu a dúvida? as informações que nós temos é que a gente adentra agora em 2057 no mundo de regeneração. E em regeneração nós vamos ficar por mais ou menos uns 70 séculos. 7.000 anos. Caraca. Até passar para feliz. Entendi. Cara, em termos de evolução de mundo, de planeta, não é nada. Sim, isso é verdade. Não é nada, né? Muito pouco. Então o nosso espírito ele vai encarnando. Os próprios exilados que vão para Quiron, eles não vão ficar lá abandonados. Eles vão evoluir e voltar para a Terra. Assim como os capelinos evoluíram e voltaram para a Capela, ou para Atlantê. Quer ver um exemplo disso? O que foi a civilização grega? Egípcia. Vocês conseguem ter essa menção. O que são os gregos hoje? Os egípcios hoje? A decadência, né? É porque quem estava lá e fez a diferença, que eram os grandes filósofos, religiosos, evoluíram e voltaram. Entenderam? Uhum. Tem capelino aqui ainda? Tem. Tem capelino que vai daqui para Quiron? Tem. Caraca, o cara saiu de Capela, veio para a Terra daquela... Gostou da brincadeira, né? Tem gente que é teimosa. Fazer o quê? Mas a maioria já voltou. Tem gente que brinca pra mim e fala: eu acho que eu sou capelino. Isso que eu ia te perguntar. Cara, cuidado. Dá pra saber isso? Os bons já voltaram. Se você tá aqui ainda, você tá atrasado, meu irmão. Já era pra você ter zarpado daqui faz tempo. Tá pegando várias recuperações. Exato. Tá fazendo DP, né? DP. Tá fazendo DP. Tá? Já... Então, é assim, sabe? Tem essa evolução, a gente vai se encaminhando. E você pode se demorar mais ou menos, mas você está fadado a evoluir. Isso não é uma condição sine qua non do ser humano, do ser, né? Do ser humano não, do ser. Uhum. Ou vai por bem ou vai por mal. Ou vai, não tem jeito. Mesmo aqueles que voltarem para... o cara retrocedeu. Não, ele não retrocedeu, ele só está no momento lá mais próprio para ele. Aqui é que está errado. O mal que ele está fazendo para a sociedade, para o planeta. E através de regressões, assim, é possível... Tem alguém que já voltou lá atrás para saber se... Vários. Vários. Para saber se é capelino ou não? Isso. Vários. O próprio Chico Xavier é um capelino. O Edgar Amon, que escreveu o livro, é o capelino. Entendi. Entendeu? Tem muitos. E depois do mundo, né, regeneração, os felizes, tem o celestial, certo? O celeste. E aí? Amigo, aí já é outro papo. É outra história. Aí não tem corpo, é isso? A gente não tem ainda muita visão. Não existe informação ainda? Não é que não, tem pouca, né? Uhum. Mas a gente não tem, na verdade, ainda maturidade para entender uma brincadeira dessa. Você quer ver o que é essa maturidade? Tinha uma tribo na África, muito pequena, muito restrita, e mandaram lá um antropólogo inglês para estudá-los. Ele chegou lá e eles tinham um dialeto próprio. Então ele levou um tempo grande para entender o dialeto deles. E depois de um tempo ele descobriu que no dialeto deles existia uma palavra para uma unidade. Um cavalo, uma flecha, uma oca. Uma outra palavra para 2 unidades. 2 cavalos, 2 flechas, 2 ocas. Uma terceira palavra para 3 unidades. E uma quarta palavra para mais do que 3. Pronto. Porque eles não tinham nada muito lá mais do que 3. Era uma tribo pequena. Mais do que 3 para eles estava ótimo. Conversando com ele, perguntaram como que era Londres, onde ele morava. Ele foi explicando e perguntaram se havia muitas pessoas lá. Ele pegou e falou: mais do que 3. E ficou extremamente angustiado.
Meu, como é que eu vou falar para os caras quantas pessoas tem em Londres? Mais do que 3 é duro, hein? Ou seja, eles não tinham palavra no dialeto deles para entender o que significava. Nós não temos palavras no nosso dialeto para entender o que é um mundo feliz, um mundo celeste ainda. Quando as pessoas perguntam assim, o que é Deus? Cara, a gente para, a gente... Ixi, é tentar ensinar a equação de segundo grau para criança que está fazendo bolinha no pré. Fazendo quadradinho, pintando com o dedo. E a gente vai chegar a um dia conseguir compreender isso? Vai. Vai demorar. Mas vai. A gente vai evoluindo, né? Vai, 70 mais séculos, pelo menos. Acho que até mais, hein? 70 para chegar em regeneração. Para acabar a regeneração. Para entrar num mundo feliz. Então vai. A gente tem uma estrada muito grande pela frente ainda. E sem contar que esse momento que nós estamos passando agora é um momento muito chave. Tá? Nós tínhamos, em 2019, no final de 2019, 2 possibilidades. Ou a gente entrava numa terceira guerra mundial, ou uma pandemia. Por incrível que pareça, nós alcançamos merecimento para não ter uma guerra, porque uma guerra seria proporções muito mais devastadoras do que a pandemia. Então, a espiritualidade resolveu, né, por nosso merecimento, só a pandemia, para a gente acordar. Então, a gente acabou tendo esse benefício. Então, assim, dependendo de onde você olha, a gente está tão mal assim, né? Mas uma parte da humanidade ainda tem segurado a bronca. Tem gente querendo fazer, tem gente preocupada com questões ambientais, tem gente preocupada com o ser humano, tem muita gente boa fazendo muita coisa legal. Não aparece. Não dá ibope, não vende produto. Mas tem. Qual você acha que foi a civilização humana que mais evoluída que teve, assim? Olha, se a gente falar evoluído em termos tecnológicos, de ciência, de avanços, será, de medicina, tudo, com certeza foram os gregos e os egípcios. Né? Então, se você pegar hoje, para mim, né? Se você pegar hoje tudo que a gente tem em termos de democracia, de direito, de filosofia, de artes, vieram todos os gregos. É impressionante isso. E interno? Então, interno, eu acho que os mais tranquilos que vieram, assim, os que foram, acho que os egípcios. Tanto que você pode ver, eles formaram um grande império e foram dominados, se eu não me engano, pelos hetitas, porque eles não tinham armas, eles não tinham domínio do cavalo para guerrear. Eles tiveram que aprender depois para poder retomar e expulsar os invasores. A questão deles era muito mais preocupada com os astros, né? A construção das pirâmides, tal, enfim. Embora tem vários estudos que dizem que nem foram eles que construíram, mas eles tinham essa pegada, né? Eles eram bem espiritualizados. Os mais espiritualizados. Eles, das 4 raças de capela que vieram, eles e os hindus, né, são os mais voltados para essa questão. Tanto que eles se fecharam entre eles. A Índia, né? Hoje é o país mais evoluído espiritualmente até hoje. Né? Já foi, viu? Não é mais. Não. A Índia hoje ela é aquele hinduísmo turístico. Se você quiser mesmo conhecer o hinduísmo, você tem que ir pro interior da Índia, sabe? Nos mosteiros, nos recantos para estudar. Porque nos grandes centros urbanos é questão de perfumaria. Não tem mais isso. Porque os grandes mestres, os grandes líderes
tanto indianos como os egípcios, como os gregos, já voltaram. Exato. Caramba. Entendeu? Então, evoluíram, voltaram para Capela e tudo bem. E olha que Capela teve uma pegada feia, hein? Lá eles entraram numa guerra atômica. Lá eles passaram por isso. Passaram. Que nós podemos passar ou não, né? Ainda está em análise. Eu sugiro para vocês e para o pessoal que está assistindo aí, tem um documentário de graça no YouTube chamado Data Limite. É uma profecia de Chico Xavier, que diz que se a gente não entrasse numa guerra atômica até 2019, o mundo caminharia para coisas muito maravilhosas. Inclusive até intervenção de extraterrestres. A gente pode esperar isso para os próximos anos? Uma intervenção extraterrestre? Eu acho que sim, eu acredito que sim. E vindo ainda mais dele, que é uma das pessoas que eu tenho um apreço, eu tenho um carinho, eu tenho uma admiração muito grande por Chico Xavier. As coisas que ele fala é muito batata, né? É líquido e certo. Então, ele disse isso, eu acredito que sim. Tem uma coisa legal, que é assim, o Chico escreveu A Caminho da Luz em 38, tá? Foi publicado em 39. E ele escreve, tem lá no livro, que a primeira raça de capelinos que veio, que foram os arianos, foi lá no Tajiquistão, nas montanhas do Pamir. E na época caíram de pau nele, a ciência. Imagina, você tá louco, não tem nada lá, é só deserto, montanha, areia, tal, enfim. Detonaram o cara, pra variar. Em 2017, quase 80 anos depois, acharam um sítio arqueológico lá, tão importante, tão certo, tão sério, que foi batizado como Promo Urbi pela ONU, ou seja, o primeiro grande sítio arqueológico da história da humanidade, e está lá como patrimônio histórico cultural. Os caras levaram 80 anos para entender uma coisa que ele falou, sem ser estudioso, sem ser nada, sem ter instrumento. Então, essas coisas fazem o Chico ser diferenciado, sabe? Uma coisa... Então, eu sugiro que vocês assistam Data Limite. E aí, esses extraterrestres, eles não vêm igual ao Hollywood pinta, né? Pra gente exterminar a raça humana e tal. Eles vêm pra nos ensinar coisas melhores? Eles vêm pra ajudar nessa transição. Eles vêm realmente para dar um up aqui na gente, para poder dar uma melhorada, porque assim, nós por nós mesmos, tá difícil a coisa. Né? O ser humano armou uma armadilha, caiu na própria armadilha e não sabe mais sair dela. A coisa tá nesse pé. Então, se a gente não tiver uma intervenção, seja extraterrestre, espiritual, nós estamos lascados. Nós estamos em maus lençóis. Então, também tem uma informação que estão sendo selecionados, olha, veja bem o termo, selecionados espíritos de altíssima hierarquia para reencarnar aqui na Terra para ajudar nessa transição. 250 mil na primeira leva, 250 mil na segunda leva e 500 mil na terceira leva. Ou seja, 1 milhão de espíritos de alta hierarquia para ajudar aqui a gente. Ou seja, a espiritualidade, os responsáveis não estão dormindo no ponto. Parece que nós estamos abandonados aqui, né? Que a coisa chegou num mato, num platô, num mato sem cachorro. Mas não, cara. Tá tudo muito bem orquestrado, engendrado. Eles só estão dando tempo pra gente mostrar o que a gente é. Quem é quem. Quem é que tá fazendo o quê? Então, você tem condições de ficar? Beleza, fica. Cara, você não tem, meu irmão. Desculpa. Né? Tua vibração tá... E, Marco, deixa eu falar uma coisinha. Depois dessa aula incrível que você deu pra gente, a gente tem uma dúvida aqui.
que é uma perguntinha que a gente costuma fazer para vários convidados, que vai mais ou menos na linha do que a gente falou, né? Se você tivesse, imagina que você tivesse à sua disposição uma máquina do tempo, tá? Aham. E o nosso podcast chama Lean, Life is Now, né? Mas você fica livre para fazer o que você quiser. Você entra nessa máquina do tempo e você pode ir para o passado, para encontrar alguém ou para viver uma história da humanidade. Ou você pode também entrar e ir lá para o futuro para ver os exilados, né, da Terra. Se você pudesse entrar nessa máquina, você iria para onde? Cara, sem dúvida, eu iria para talvez Jerusalém, Belém, Nazaré, algum lugar para encontrar Jesus. Eu acho que eu sou apaixonado por Jesus. Apaixonado. Eu acho que ele é é mais do que uma inteligência, cara. Para mim, Jesus... Uma vez eu estava conversando com o pessoal, eu falei, cara, Deus é o maior roteirista que já teve. E Jesus foi o seu melhor ator. Nossa. Porque a história de Jesus, em termos hollywoodianos, em roteiro, existe uma técnica de se escrever roteiro chamada Jornada do Herói. Tá? A Jornada do Herói é uma série de passos que você dá para escrever um roteiro. Ó, o herói começa assim, passa por isso, acontece isso com ele, depois muda pra cá, depois vem assim, e acaba assim. São 12 passos. Sabe um exemplo que eles dão de jornada perfeita do herói? Jesus. É inacreditável. É fantástico. E tem um livro, não sei se vocês já ouviram falar. Na verdade, não é um livro, é uma técnica, um estudo chamado... O que é? O Código da Bíblia. Já ouviram falar? Já ouvi falar. É muito louco. Lá diz a Bíblia em aramaico antigo, a original, um programa de computador conseguiu decodificar o que está escrito na Bíblia. Nas entrelinhas, no subtexto. Tem tudo lá. E eles acham que com o tempo eles vão em camadas mais profundas. Vai ter lá o Rosa, podcast, Lean. É muito doido o negócio. É muito doido. Então você encontraria Jesus. Com certeza. Com certeza. Até para tentar entender melhor, ou só para sentir a energia dele, só para... É muito... Vocês assistiram ou pelo menos tiveram a curiosidade de assistir The Chosen? Eu tô na iminência de... Cara, para tudo que vocês estão fazendo na vida, vocês estão assistindo tudo, para tudo e assistam The Chosen. É extraordinário. É fantástico, é incrível, é bárbaro. E olha que eles são evangélicos, né? O pessoal que fez tudo tal. Eu tô falando isso, não menosprezando, tô falando isso porque eu sou espiritualista e falo assim, né? Sim. Poderia... Não. Os caras são evangélicos e fizeram um trabalho excepcional. É pra todo mundo. É pra todo mundo, cara. Sem caixinhas. É pra todo mundo. Você vê o tamanho da admiração que eu tenho por Jesus, o respeito, o amor e o carinho? Tem uma coisa que um dia eu tava pensando, como Jesus falava para uma multidão e ele conseguia atingir desde o cara mais letrado, que era o pessoal do Sinédrio, né, os doutores da lei, até o mais humilde lavrador que não sabia, sabe, mal... Analfabeto. Enfim, e ele atingia porque ele tinha uma maneira de se colocar que ele falava mais do que com as palavras, ele falava realmente com um sentimento, ele falava, sabe, tocando os corações, não é tocando a mente só. Uhum. Você escreveu uma coisa muito louca? Se eu te falar, se eu te perguntar lá, o que Jesus quis dizer com dar a outra face? O que é, Maurício, dar a outra face? O que é... Qual o nome Bruno. dele? Bruno, o que é dar a outra face para você? Me falem. Dar a outra face é como se fosse
uma prova, né? Se alguém fizer mal pra você, você não reage, dá outra face. Putz. O que vem à sua mente? Tipo assim, dá outra face. Uma outra versão, talvez. Uma outra versão. Vamos lá. Qual é a outra face de branco? Preto. Preto. Qual a outra face de alto? Baixo. Baixo. Qual é a outra face de gordo? Magro. Tá. Jesus também estava querendo dizer, cara, se você é sempre violento, agressivo, rústico, dê o seu outro lado, seja manso, seja ordeiro, seja pacífico. Se você é sempre subserviente, sabe, parado, dê o teu outro lado, seja proativo, seja... Olha que loucura. O que o cara também está querendo dizer. Ou seja, a solução de tudo está dentro de nós mesmos. Nós temos o amor e ódio dentro de nós temos a passividade e a agressão dentro de nós temos tudo isso. Mostre também o seu outro lado. Nossa, genial, hein? É Jesus. Não sou eu, é Jesus. É o cara. Então, eu dei um exemplo, tem milhares de exemplos dele nesse sentido. Então, se eu pudesse voltar no tempo, com certeza, não pensaria duas vezes. Vou ver o Cris. O Cris. Eu chamo ele de Cris porque eu sou assim com ele, a gente é íntimo, então tenho mais... Mas não podia deixar de perguntar, apesar dessa incrível aula de Jesus, por que não ir para o futuro onde a Terra já vai estar lá Celeste. no Celeste? Olha, no Celeste já? Você quer falar pro Celeste? No Feliz. No Feliz. Olha, eu não tenho tanta preocupação hoje em querer eu estar melhor. Eu acho que a brincadeira é ou dá bom pra todo mundo ou vai dar ruim pra todo mundo. Certo. Entendeu? Então eu ir pra lá, ver, bacana, mas e aqui hoje, como é que tá? Tem um ditado grego que diz: feita a lei, feita a fraude. Não tem por onde. Quem é que vende vacina para antivírus? Quem fez o vírus. O próprio cara, o técnico, faz o vírus e faz a vacina para vender, né? Sim. Feita a lei, feita a fraude. Não tem por onde. Não adianta você achar que você tá legal. Não adianta você achar que você tá bacana. Fala assim, cara, eu vou ter um carro blindado. Tô de boa. Daqui a pouco o pessoal tá assaltando de bazuca. Uhum. Feita a lei, feita a fraude. Não tem por onde. Então, eu tenho uma preocupação grande hoje em dia, por isso que eu vou em podcasts, palestras, até estudos, seminários eu estou fazendo com relação aos lados da capela, justamente para tentar acordar o maior número de pessoas possíveis. A gente tem o nosso podcast, a gente tem o programa de rádio do Paranormal, onde eu falo sobre isso o tempo todo. Tento acordar as pessoas e dando exemplos reais. Quer ver um exemplo real? Eu acho que ainda deve estar no cinema. Já deve estar na 6ª, indo para a 7ª semana, uma animação da DreamWorks chamada Robô Selvagem. Eu ouvi falar, é bom? Bom? Bom é sorvete de creme com calda de chocolate e chantilly. Amigo, é fantástico. Robô Selvagem. Robô Selvagem é maravilhoso. É a história de uma capelina. Caramba. Os caras fizeram uma animação infantil. Eu fui com o meu pequeno lá pra ver uma animação infantil, um desenho. Cara, eu fiquei de queixo caído, eu fiquei estarrecido. Normalmente um filme hoje em dia, um desenho, fica no cinema 3, 4 semanas, estourando se for muito bom. Já tá na 6ª, indo pra 7ª. Vai concorrer ao Oscar. E se bobear, vai levar. Que legal. É bom, é muito, muito bom. E lá tá a maior representação, o que é um exilado vindo para um planeta primitivo e tudo que ele passa para poder voltar. Assista, vocês vão entender tudo que a gente falou aqui, sei lá em quanto tempo, 2 horas, Sim. Está na animação da DreamWorks chamado Robô Selvagem. Caramba, fica essa dica aí. Fica essa dica maravilhosa. Assistam que vocês Caramba, vão bom mesmo. amar.
amar. É extraordinário. É nota 8.3 no IMDB. Cara, na Rotten Tomato acho que tá quase 9. Então. Mas é que o IMDB 8.3 é altíssimo. É altíssimo. Tá estourando a boca do balão. Sensacional. Vamos ver. Esse final de semana aí a gente vai ver. Muito bom. Gostou sim. de estar aqui com a gente? Nossa, É, show de pô, bola. muito legal. Tranquilo, descontraído, a gente vai batendo papo. Tem que ter parte 2, né? Teve muito assunto que não deu pra abordar ainda. Tem a parte 2, que é do filme Os Exilados da Capela. Que tá pra sair, né? Se Deus Que quiser. Vamos ver se a gente consegue fazer aí. Vamos conversar sobre isso. Adoro, sou metido a cinéfilo. Mas a palavra é metido. Tá? Entenda bem isso. Sim. Bom, obrigado aí pra todo mundo que acompanhou, né, Rosa? Isso aí. Dá um like, se inscreve no canal. Toda quinta-feira tem mais. E se você gostou, se essa mensagem deu um clique em você, e você quer dar um clique em outra pessoa que você ama, admira e gosta, compartilha aí, inscreva-se no canal. Manda no WhatsApp, no grupo da família, dos amigos. Mas lá, assim, eu vim aqui, mas eu queria dizer pra vocês que não é de graça, não. Tem um custo, tá? Inscrevam-se no meu Instagram, que é Os Exilados da Capela. Boa. @Os Exilados da Capela. E, cara, se você não se inscrever, eu vou rezar tanto pra ter um lugar na nave esperando você pra ir pra aquilo. Entendeu? Não, Vai estar na descrição aqui da live, do episódio, o Instagram do Marco. Exatamente. E como você também se aprofundar aí no tema Exilados da Capela, também acompanhar a rádio que tem semanalmente, né? Semanalmente é a Paranormal.plus. A gente tá com um programa lá, Os Exilados da Capela também. De terça-feira, 9 horas da manhã. Reprise às quintas e sábados, às 9 horas da manhã. Falo todas essas maluquices aqui e falo lá no programa também. Legal. Muito bom, muito bom. Valeu, genial. vamos lá, tchau. Valeu, obrigado pela aula, Imagina, viu? eu que agradeço muito. Espero Valeu que vocês mesmo, tenham galera. gostado e quinta-feira estaremos novamente aí. Valeu, dá um tchau aqui, Marco. Valeu, turma. Valeu, Obrigado pela valeu, presença. valeu. Tamo junto.